Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Provérbios e a lição de hoje é a lição de número 8 e o tema Protegendo o seu dinheiro. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides, seja um assinante do bdenfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, você que gosta de ministrar na sua igreja com slides e usa o material da revista da CPAD, seja um assinante do bdenfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagem de qualidade prontos para serem usados. E mais, os nossos slides eles são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os slides produzidos pelo BD em Foco são editáveis e você pode fazer as mudanças que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo das assinaturas contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Seja um assinante do bdenfoco.com e tenha em um só lugar todo o conteúdo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no bdenfoco.com. Basta você se tornar um assinante do bdenfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então acesse o site bdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp no 94 DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário, o texto principal da nossa lição, Provérbios capítulo 21 e o verso 20 que diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Ou seja, abundância há na casa de quem é sábio, mas quem é tolo, quem é insensato, gasta tudo e fica sem nada. O resumo da lição nos diz: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. É importante nós observarmos esses dois pontos. Generosidade, né? É importante que todos nós exercitemos a generosidade. Entretanto, é importante que tudo seja feito com prudência. Até mesmo a generosidade precisa ser feita com prudência, né? Porque você pode olhar para uma pessoa próspera e diz assim: ah, fulano tem muito dinheiro. Você sabe por que ele tem muito dinheiro? Não é porque esse dinheiro caiu do céu, é porque ele faz uma boa gestão desse dinheiro. Porque se ele não fazer uma boa gestão desse dinheiro, o dinheiro também acaba. E essa é uma coisa que é preciso ser dito sempre para todas as pessoas: dinheiro acaba, tá? Dinheiro, não existe dinheiro muito, existe dinheiro bem gerido, porque dinheiro acaba. O texto principal da nossa lição está em Provérbios, né? Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Provérbios e para a lição especificamente nós iremos estudar alguns textos do capítulo 11, do capítulo 13, do capítulo 17 e também dos capítulos 21 e 22. Leia todos estes capítulos, especificamente os versos 24 e 25 do 11, 7 e 11 do 13, 18 a 23 do 17 e 20 e 21, além do 7 do capítulo 22. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faz aí um estudo destes textos para uma melhor absorção do conteúdo. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar a respeito
de conselhos ligados a finanças. Você verá que essa é uma área também espiritual, na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. Como diz um certo pregador, eu e tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Por esta razão, eu jamais posso imaginar que os meus bens materiais não sejam espirituais. São bens materiais porque a gente negocia, a gente vende, compra, tal, né? Tá dentro desse contexto, mas eles são bênçãos de Deus. E se são bênçãos de Deus, são espirituais, e eu devo olhar para esta situação com essa perspectiva de que Deus está também em meus negócios. Primeiro tópico: a sabedoria com o dinheiro. Sabedoria. Dinheiro acaba, como eu disse agora há pouco. Dinheiro é preciso ter sabedoria para lidar com ele, porque senão ele acaba ou ele te explora, ou ele te escraviza. Se você não tiver sabedoria para lidar com dinheiro, ou você gasta tudo e fica sem nada, ou você se torna escravo dele. Então, sabedoria com o dinheiro. Uma ponderação importante. Antes de nos concentrarmos no texto e no assunto da presente lição, cabe uma nota importante. Na lição anterior, concluímos a primeira sessão do livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, e nesta lição encontramos a segunda sessão do livro, do capítulo 10 até o capítulo 22. O livro de Provérbios tem suas divisões que têm assuntos específicos tratados nestas divisões, que é uma questão importante, porque a maioria das pessoas pega o livro de Provérbios e diz, é o livro de Provérbios, mas o livro de Provérbios, por exemplo, aqui do capítulo 1 até o capítulo 9, trata de um assunto específico, está muito ligado à questão da sabedoria, do discernimento, da prudência, especificamente na vida dos jovens, que na opinião de Salomão, e Salomão tinha razão, são aqueles que têm menos sabedoria, são aqueles que têm menos experiência. Então, os capítulos de 1 a 9 de Provérbios está muito ligado a essa ideia da sabedoria, especialmente ligada à vida do jovem. A partir desta lição, por exemplo, nós temos do capítulo 10 até o capítulo 22, que vai falar muito de vida prática. Vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre relacionamentos e sobre outros assuntos que é importante, sobre família, vai falar também sobre vida profissional e assim por diante. E você, nosso convidado, a estar conosco nesta jornada para aprendermos com o livro de Provérbios. Nela, considerada pelos estudiosos a principal, não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismos, isto é, versos curtos, constituídos de palavras semelhantes que encerram um sentido em si mesmo, sem necessidade de complementos nas próximas. São provérbios mais objetivos, ou nas anteriores linhas do texto, como por exemplo, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, na presente lição, abordaremos o tema a respeito do dinheiro, que, diferentemente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideias. A ideia dos primeiros 9 capítulos ela é bem organizada dentro daquele assunto, e tem ênfases, até uma questão do paralelismo judaico muito usado. Nesta lição, e a partir de agora, como diz aqui o texto, na presente lição abordaremos o tema a respeito do dinheiro, que, diferentemente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideias. O tema se encontra pulverizado por meio de sentenças curtas ao longo da sessão do capítulo 10 até o capítulo 22. E nós iremos, como eu disse, esse trecho, ou essa parte do livro de Provérbios tem uma diversidade maior de assuntos. Mas nós podemos perceber que até o capítulo 9 falava muito sobre sabedoria, prudência, muito ligada ao jovem. Agora
questões mais práticas e mais generalizadas. A generosidade por meio do dinheiro. Provérbios 11, 24 e 25 trata sobre a generosidade. A expressão espalham, do versículo 24, tem o sentido de doar generosamente. Dessa forma, o texto diz que quem doa recebe mais e quem não doa terá perdas, né? O pastor Alberto Beltrão, ele diz assim que dinheiro é como adubo, só cumprirá o papel se for espalhado, né? Se for só num lugar, não cumprirá o papel de fazer os outros prosperar. Então essa expressão aqui, ó, a expressão espalham do versículo 24 tem o sentido de doa, né? Que é generoso. Mas como eu falei lá no início, é preciso ter sabedoria para lidar com o dinheiro, inclusive na questão da generosidade, porque dinheiro acaba. Por isso que a alma generosa engordará. Provérbios 11 e 25. Nesse aspecto, a virtude da generosidade nos auxilia a não cair na cilada que o capítulo 13 de Provérbios descreve, ou seja, na dissimulação com a riqueza, em aparentar ter um padrão de vida que não tem. Provérbios 13, 7 diz: um se diz ricos sem terem nada, né? Tem um amigo que diz que é melhor as pessoas pensarem que você não tem nada e você tendo, do que as pessoas pensarem que você tem sem você ter nada. E aqui o texto está nos trazendo para fazer uma reflexão, que é importante, né, sobre o equívoco de você dissimular, aparentar um padrão que você não tem, né, de você mentir, de você ser falso, né? Tem muita gente que faz isso. Tem gente que está devendo cheque especial, cartão de crédito, mas ele não desce do pedestal de jeito nenhum. Isso é um problema. Isso não é ganho nenhum para ninguém. Eu me lembro de uma história que é uma história real, tá? Inclusive no livro dele, do Flávio Augusto, né, que é fundador da WhatsApp, né, foi dono do Orlando City, né, onde o Kaká encerrou carreira lá nos Estados Unidos. E ele disse que quando ele começou a faturar muito na empresa dele, ele ficou arrogante e decidiu comprar um mega prédio ali na rua, acho que é Avenida Paulista, em São Paulo, não me recordo bem, mas era do metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo. E adivinha o que aconteceu? Ele não conseguiu pagar. Ele se enrolou, encheu de dívida e não conseguiu pagar. E qual foi a solução para ele não quebrar, não falir? Se humilhar, ir até o seu credor, devolver os prédios, negociar a dívida e recomeçar, né? Isso é importante. Essa é uma questão importante, porque às vezes as pessoas, elas vestem a máscara de serem ricos, prósperos, mas estão devendo. E a falta de humildade leva elas à ruína. O Flávio Augusto, ele nos dá um exemplo muito importante, que é o seguinte: se você está endividado, se humilhe, seja humilde, chame seus credores, se organize, pede prazo, negocie, pague, para depois você recomeçar, porque senão você vai quebrar. Que a nossa generosidade comece em Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Então também seremos generosos com o próximo. Isso aqui é importante, né? Eu falei agora há pouco, no início da aula, que eu aprendi com um pastor, que eu e tudo que eu tenho pertence a Deus. É uma questão importante, irmãos, que às vezes não entra na alma dos cristãos em relação à contribuição na igreja, por exemplo. Honra o Senhor com a sua fazenda. Tem muita gente que é rigorosamente dizimista, mas é só isso. É só isso. Ele é rigoroso no dízimo, mas ele só dá o dízimo. No resto ele é avarento, no resto ele como a gente diz aqui na nossa região, ele é mão de vaca, mão fechada, pão duro. Se a igreja precisa, por exemplo, adquirir um terreno, precisa comprar
algum bem, fazer uma festa, esse irmão que é rigorosamente, religiosamente dizimista, ele vai dizer, não, eu já dizimei, então eu não posso dar mais nada. Isso não é honrar o Senhor com as suas fazendas, irmãos. Isso não é honrar o Senhor com seus bens. Honrar o Senhor com seus bens não é dar tudo até faltar em casa, mas é estar sempre à disposição. É estar sempre à disposição. E isso é honrar o Senhor, né? Toda comunidade tem necessidade de arrecadar dinheiro, porque a gente paga energia, tem que pagar salário ao pastor, muitas vezes tem que pagar zelador, tem que pagar imposto, tem que pagar, comprar material, enfim, tem tanta coisa, tem custos. Tem custos. Quando muda a diretoria, por exemplo, tem custos de cartório e não são baratos. Então toda a igreja tem que ter arrecadação. O cristão que não consegue contribuir de forma nenhuma ou de forma muito restrita na sua comunidade, ele está errando. Está errando. Porque nós temos que compreender, e eu estava conversando agora há pouco com a minha esposa sobre isso, que quem nos dá o que temos é Deus. Quem nos dá o que temos é Deus. Não é que você vai doar tudo na igreja e deixar faltar em casa, falir sua empresa, viver às mínguas. Mas você precisa entender que é Deus que dá tudo que você tem. É Deus quem dá, então você não pode negligenciar. E como eu disse, não é ser aquele dizimista restrito, é estar sempre à disposição para a obra de Deus. A prudência com o dinheiro, isso é importante. Se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. Em primeiro lugar, evitando assumir uma dívida que não é nossa, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa, são alguns dos conselhos de Provérbios. Isso aqui é importante, irmãos. Eu só lembro de Abraão. Quando Abraão saiu da sua parentela, né, ele levou Ló. Quando eles se separaram, Ló foi capturado e Abraão teve que se dispor de recursos, tanto recursos humanos quanto de dinheiro, para poder resgatar Ló. Ou seja, Deus tinha dito para Abraão sair do meio da sua parentela e só. Não estava no escrito de levar Ló. Ele teima e leva Ló. Agora ele tem que arcar com um prejuízo que ele não tinha essa responsabilidade. Mas ele tinha trago seu sobrinho. Outra questão importante também, lembra quando Josué e os israelitas não consultaram o Senhor e foram fazer aquele acordo com os gibeonitas, né? Fizeram acordo com os gibeonitas. Eles fizeram acordo com os gibeonitas. Logo depois, uma coalizão de reinos, se eu não estou enganado, eram 5 ou 7 reinos, atacam os gibeonitas. Eles tinham feito um acordo com os gibeonitas. E agora o que os gibeonitas falam? Josué, nos socorre, você fez um acordo com a gente. Lá vai Josué colocar o seu exército em risco por um problema que não era dele. Não era dele. E muitas vezes as pessoas cometem esse erro de se tornar fiador dos outros, né? E aí a pessoa não se responsabiliza e você tem que assumir uma dívida que não era sua. Não assuma dívida que não é sua. Você não tem que salvar todo mundo. Não é responsabilidade sua dar ou emprestar dinheiro ou ser fiador de alguém. Se a pessoa quer dinheiro, vá ao banco. É a forma muito mais segura. Meu nome está sujo. Paciência, irmão. Paciência. Tinha que ter cuidado, tem que ter cuidado do seu nome. Ou como diz o humorista aí nas redes sociais, se você não cuida do seu próprio nome, você vai cuidar do meu nome? Então, a gente precisa ter esse tipo de prudência, né? Como diz Provérbio 17, 18, o homem falto de entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo e depois paga o preço. Em segundo, jamais perverter o caminho da retidão por causa de suborno. Provérbio 17, 23 diz, o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Um bom nome, viver honestamente, deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar em paz, não tem preço, né? Como dizia lá o comercial, não tem preço.
Mas tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro, inclusive receber suborno, né? O que é muito comum hoje em dia no meio político, por exemplo, né? A famosa propina. E existem propinas não só no meio político. Existe propina nas empresas, existe propina nas igrejas, né? Tudo existe propina, e quem se submete a isso ou se propõe a isso está pecando. A palavra que aparece como presente no versículo 23 tem o sentido de suborno no sentido hebraico, ou seja, receber presente para fazer uma coisa, isso aí não é certo. Tem que fazer pelo valor da responsabilidade, da obrigação. A gente faz porque é obrigação, a gente faz porque é certo, não porque vai ter uma recompensa. Em terceiro, o cuidado de poupar o dinheiro pensando no futuro, pois uma característica do sábio é ter o tesouro e o azeite de maneira permanente e de acordo com a porção diária. Já o insensato devora tudo e agora não pensa no futuro. Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: mesmo que Deus seja o provedor de tudo em nossa vida, e de fato é, isso não elimina de nós a responsabilidade da prudência. Você investir, você ter uma poupança, você ter uma reserva de emergência, isso não é falta de confiança no Senhor, não. Isso se chama prudência. É absolutamente prudência. Muitas vezes você tem sua reserva e você nem usa, mas você ajuda alguém. Você ajuda a obra do Senhor, que se você fosse aquele que comesse tudo, você não poderia ajudar ninguém, não poderia ajudar a obra. Estaria, na verdade, era pedindo, sendo oneroso para a igreja. Então é importante lembrar aqui do que o sábio diz, tesouro desejável e azeite em abundância tem na casa do sábio. Mas o homem sensato come tudo de uma vez e depois vai ter que pedir esmola. E finalmente o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo de quem empresta, né? Agiotas. Eita! Tantos crentes que vivem nas mãos de agiota. E crentes que são agiotas também, né? Tantos crentes que vivem nas mãos de bancos. Nas mãos do cheque especial, dos juros do cartão de crédito. Irmãos, tenha prudência. Tenha prudência. Isso é bom para a imagem do reino. Da sua imagem como cristão. Isso é bom para a sua imagem como crente. Você, que eu sou jovem, não tenho. Você tem que preocupar com isso sim. Você é jovem, se você não é prudente, você não é moderado nos seus gastos, dificilmente você vai ter alguma responsabilidade, um emprego bom, uma função boa em uma empresa ou mesmo na igreja. Dificilmente você vai ter um bom casamento. Então é preciso ter moderação, ser prudente, né? Não caia no engano do dinheiro, de achar que o dinheiro não acaba, porque o dinheiro acaba. Portanto, o ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiador, a não ser agente de suborno, a poupar o dinheiro que recebemos e a ser cuidadoso com os empréstimos. Olha só que coisa importante aqui, que eu acredito que se você levar a sério isso aqui, é muito importante. Não seja fiador de ninguém, não assuma conta de ninguém, pelo amor de Deus. Não receba suborno, não seja uma pessoa desonesta com o dinheiro. Aprenda a poupar, tenha sua reserva de emergência, tenha algum bem material que você possa dispor dele rapidamente, não sei, um terreno, uma conta no banco, gado, enfim, alguma coisa. Tenha, não viva com a conta vazia o tempo todo, mas tenha alguma coisa para que você possa se dispor quando a necessidade chegar ou quando alguém precisar. Não viva de empréstimos, não viva de empréstimo. Tem gente que não tem sossego, termina um empréstimo e já está dentro de outro. Isso não é vida, não é vida, isso é ser escravo do dinheiro. Precisamos levar a sério os conselhos bíblicos exarados no livro de Provérbios.
Segundo tópico, a generosidade como proteção para o dinheiro. Generosidade como proteção para o dinheiro. Generosidade como virtude. Ao longo da Escritura, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza. E por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Isso aqui é muito interessante, mas nós precisamos voltar, inclusive no que nós já lemos agora no primeiro tópico, que o livro de Provérbios estimula profundamente a generosidade, mas da mesma forma ele estimula a prudência. Nós temos que ser prudentes com o dinheiro, até mesmo no ato de sermos generosos, até mesmo na virtude de sermos generosos. Um pai de família, por exemplo, não pode ser generoso o suficiente ou ao ponto de faltar-lhe. Não pode. E outra coisa, isso não é generosidade, é tolice. Porque o bom é você sempre ter para sempre poder ajudar. Mesmo que você ajude com pouco, mas sempre poder ajudar. Então, como diz o pastor Alberto Beltrão, o dinheiro é como adubo. Ele cumpre melhor a sua função quando ele está espalhado, não acumulado em um lugar só. Mas a gente precisa levar em consideração o que o livro de Provérbios nos ensina. Sejamos generosos, mas até na virtude da generosidade, nós precisamos ter prudência. Ora, a virtude da generosidade nos permite sair de dentro dos nossos interesses e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Logo, quando somos generosos, nos parecemos com Jesus, que ao se esvaziar de si mesmo, foi generoso para conosco, em meio à nossa carência de salvação. Esse é um exemplo interessante, né? Filipenses 2, 5 a 7, né? De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse é um exemplo interessante, mas nós precisamos também fazer uma triagem sobre a quem, por exemplo, nós doamos alguma coisa, certo? O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. O apóstolo Paulo, primeiro, ele diz, aquele que não ajuda os da sua família negou a fé e é pior do que os incrédulos. Primeiro, eu tenho responsabilidade com os meus. O primeiro ato de generosidade meu tem que ser com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, pai, mãe, sogro, sogra, assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o apóstolo Paulo diz assim, fazei o bem a todos, mas primeiro aos domésticos da fé. A minha segunda responsabilidade é com a minha comunidade. Com a minha comunidade. Não tem como eu ajudar todas as pessoas da minha cidade, os necessitados da minha cidade. Eu primeiro tenho que olhar para dentro da minha comunidade e ver se tem alguém necessitado lá, né? E ajudar essa pessoa lá. Ou ajudar, como na minha igreja tem o Ministério de Diaconia, né? O Ministério de Ação Social. Eles são responsáveis por fazer a triagem e ver quem dentro da igreja ou fora da igreja tem essa necessidade. E depois disso nós iremos para os de fora. E outra, Paulo diz, aquele que não trabalhar é bom também que não coma. A principal, a igreja ela tem que pensar, nós temos que pensar que o nosso principal alvo da nossa generosidade é o necessitado, não o preguiçoso, o necessitado. Uma pessoa que não pode trabalhar, né? Uma pessoa que está passando por algum momento de dificuldade e não consegue, nesse mundo de crise, não consegue arrumar um emprego, ou uma pessoa que estava trabalhando e a empresa faliu ou está atrasando salário, a gente precisa socorrer. Mas a gente precisa fazer essa triagem. Não é simplesmente generosidade, não é simplesmente dar o dinheiro ou comida para quem quer que seja que você encontre na rua, não. Precisa ter critério. É por isso, né? É por isso que a gente lembra que nós precisamos ser generosos, que o livro de Provérbios nos ensina fortemente a sermos generosos, nos estimula a sermos generosos, mas o mesmo livro nos estimula e nos adverte a sermos prudentes. Generosidade com a obra de Deus. O livro de Provérbios nos ensina a ser generosos com as coisas de Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós já falamos até sobre isso, né? Que muita gente pensa que honrar o Senhor com os seus bens é ser aquele dizimista religioso, que ele só dá o dízimo. É só o dízimo. Não. Eu penso, como eu avalio essa questão? Nós temos que honrar a Deus com os nossos bens. Nós temos que honrar a Deus com nossos bens sempre estando à disposição para contribuir. Inclusive sendo dizimista. Mas não apenas sendo dizimistas, né? Porque muitas vezes não é suficiente. Mas não é uma questão de ser ou não suficiente, é de estar à disposição para a obra de Deus, para financiar a obra, para socorrer alguém, né? Tendo em vista que nós cremos que o que temos foi Deus quem deu. Podemos colocar em prática a virtude da generosidade com as diversas atividades que a igreja local tem sobre sua responsabilidade. Isso é verdade, isso é muito importante. Primeiramente, sendo disciplinados e generosos em entregar os dízimos e as ofertas para o sustento da obra, né? Mas não ser religioso, porque você dizima, você não pode contribuir de outra forma. Você dizima aquilo que você pode, aquilo que é proporcional, que o apóstolo Paulo ensina, e você doa aquilo que é sua possibilidade. Você não pode fechar as portas, mas também não pode abrir demais. Precisa ter prudência. Tem generosidade com os projetos de missões, que dispomos em múltiplas frentes, em que há missionários que vivem integralmente do ministério, isso é um caso seríssimo. Generosidade com diversas frentes de trabalho de caráter social, né? Como eu já falei agora há pouco, fazendo a citação do Ministério de Diaconia da minha igreja, que a gente precisa ser generoso, mas a gente precisa ter uma triagem, fazer uma triagem, porque eu aprendi uma coisa, o pastor Iago Martins, ele fala isso. Não é suficiente, você não vai ajudar uma pessoa se você simplesmente parar uma pessoa na rua e dar R$5 ou um prato de comida para essa pessoa. Você não vai mudar, você pode até amenizar, aliviar, mas não vai realmente mudar. Nós precisamos ter um envolvimento com essas pessoas. Nós precisamos ter algum tipo de conexão com essas pessoas. Por isso que a minha igreja, a nossa igreja, tem um ministério de diaconia, que faz a triagem, que avalia, que visita, que ora, que encaminha pessoas se tiver precisando de alguma coisa. Então é desse jeito, e não são pessoas isoladas, são na maioria das vezes famílias, né? É desse jeito, você precisa estar à disposição desta obra, não apenas sendo um dizimista e um ofertante no dia de culto, mas estar à disposição da obra. As cartas do apóstolo Paulo nos ensinam muito a respeito da verdadeira generosidade com a obra de Deus. 1 Coríntios 8 e Filipenses 4 dizem bem sobre isso, especialmente Filipenses 4 diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Né? Paulo fala muito sobre isso, até porque Paulo era uma pessoa que vivia para a obra, né? E ele dependia do seu trabalho, mas quando ele começou a ficar preso muito tempo, ele dependia da generosidade dos irmãos, mas ele não pensava apenas nele, né? Pensava, por exemplo, nos irmãos que estavam passando necessidade. Fazendo assim, honraremos a Deus com a nossa renda. Como diz Provérbios 3 e 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Generosidade com o próximo. A palavra de Deus também fala a respeito da nossa generosidade individual para com o próximo necessitado. Quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo, protegemos o nosso coração da cobiça, da avareza e do egoísmo. Isso é importante. Que é o que eu digo sempre. Tem muita gente que é somente dizimista, mas não está à disposição para ajudar. Porque muitas vezes você não ajuda só com dinheiro, mas de outra forma. Mas quem ajuda com dinheiro, ajuda porque está à disposição para ajudar. Quem não está à disposição para ajudar, não ajuda nem com dinheiro e nem com obra nenhuma. Então, nossa generosidade deve ser de estar à disposição, sempre para ajudar, independentemente
da forma, desde que seja da forma que a gente consiga ajudar. Num contexto em que se fala muito na obrigação de instituições em suprir a necessidade do outro, e é importante que instituições tenham essa disposição, não podemos nos esquecer de que há um imperativo bíblico para que olhemos e atendamos diretamente quem precisa, aquela pessoa de carne e osso. Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Ou seja, nós precisamos estar à disposição, estar preocupados, nós precisamos nos importar com as pessoas que necessitam. Mas como nós vivemos num mundo muito complicado, nós precisamos sempre fazer uma triagem. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses. Estou sabendo que alguns dos irmãos, ele diz, não estão trabalhando, antes anda por aí fofocando. Aí ele vem e arremata o argumento dizendo: aquele que não trabalha, é bom também que não coma. Então por isso que essa triagem é necessária, para que a gente não desvie os recursos para alguém que realmente necessite, para alguém que é um folgado. Esse necessitado pode estar em nossa família, em nossa vizinhança, escola, trabalho, nas ruas. Portanto, a nossa relação com o dinheiro deve se dar sob a virtude da generosidade. Sempre está à disposição. Terceiro tópico: a prudência como proteção para o dinheiro. Prudência como virtude. A prudência é sensacional. Ser prudente, ser diligente. Se por um lado devemos lidar com o dinheiro sobre a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sobre a égide da prudência, Já temos falado sobre isso. Nunca devemos perder o controle. A prudência está diretamente nos falando sobre controle. Com prudência, os antigos entendiam agir de acordo com a reta razão. Ou seja, diante de uma situação, devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolher sempre as que exalam retidão dos valores da palavra de Deus. Viciosos ou virtuosos. Ou a gente age de forma viciosa, ou a gente age de forma a fomentar o vício de alguém. Isso a gente precisa ter prudência. Porque muitas vezes você, eu dou esmola, eu dou dinheiro para aquele mendigo lá do farol, lá da rua, e ele pega e usa para usar droga. Nós precisamos, de outro modo, nos engajar com essas pessoas. Se eu não consigo lidar com isso sozinho, então a comunidade, a igreja como instituição deve. Por exemplo, na nossa igreja tem sempre alguma relação, por exemplo, com uma instituição que faz recuperação de drogados. Inclusive a igreja estava esses dias doando cesta básica para poder ajudar. Por quê? Porque uma pessoa sozinha não consegue ajudar essa pessoa. Então a igreja não tem estrutura para poder atender essas pessoas, mas tem uma instituição que atende. A igreja pode se envolver com essa instituição, fomentando ou financiando de alguma forma. Então isso é importante. Isso é uma ação virtuosa, sem vício. Não é fomentar o vício nem da pessoa nem nosso. Porque às vezes também se torna um vício você ajudar alguém só para desencargo de consciência. E isso não é generosidade. Isso não é um gesto de amor. Desencargo de consciência é, na verdade, uma fuga da realidade do pecado que domina seu coração. É tentando fugir da responsabilidade, tentando fugir do egoísmo, da avareza que mora no seu coração. Então, nesse mundo, eu sempre digo isso, nesse mundo tão caótico, de gente tão maldosa, a melhor forma de ajudar alguém é criar uma conexão através de uma instituição. É mais fácil e é mais seguro você ajudar alguém assim. Por isso o livro de Provérbios, bem como a Bíblia, nos estimula a não tomar decisões de maneira irrefletida ou irrefletida. Podemos observar a virtude da prudência de maneira muito clara na forma de Jesus agir. João 8, 6 a 9 diz assim: isso diziam eles,
tentando para que tivesse o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Ou seja, pegaram aquela mulher no ato flagrante de adultério, trouxeram para Jesus, armando uma armadilha para ele, né? Criando uma armadilha para ele, mas ele simplesmente para e espera aquele turbilhão de confusão passar para depois tomar a decisão. Isso é importante, não tomarmos uma decisão de forma precipitada, irrefletida, no impulso, no calor do momento. Quantos jovens, quantos adultos, né? Há inclusive aqui na minha cidade notícias de pessoas que tiraram a vida por causa de jogos, né? O mais famoso aí é o tal do jogo do tigrinho, né? Tem muita gente que, na ânsia de ter dinheiro, dominado pela ganância, pela avareza, vem alguém e faz uma proposta que é uma proposta mirabolante. Aprendi uma coisa estudando sobre finança, que nenhum rendimento ou nenhuma aplicação segura rende mais do que 1,5% ao mês. No máximo, estourado 2% com riscos. Então, se a pessoa chega falando, você vai dobrar em um mês o que você investiu. É mentira, isso é pirâmide, é golpe. E tem tanta gente obcecada por isso, tanta gente sofrendo com isso. Jovens, adultos, senhores, senhoras, pessoas perdendo famílias por causa disso, pessoas perdendo empregos por causa disso, pessoas precisando ser internadas por causa disso. Então, cuidado, prudência é uma virtude que deve ser estimulada. Cuidado com as ofertas que o mundo faz. Não tome uma decisão de forma precipitada, sem mensurar as consequências. Assim, não vale se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro. Esse é o problema, a emoção, né? Emoção. E eu diria mais, a emoção dominada pela avareza, pela ganância, pelo desejo de ter dinheiro fácil. E dinheiro fácil não funciona, minha gente. Não funciona. Tem que trabalhar. Não faça negócios ilegais nem perigosos. Em Provérbios 17, vimos que a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador nem subornar ninguém, não assumir a dívida de ninguém e nem comprar alguém para se beneficiar. Isso é um problema. O Novo Testamento apresenta um caso de mentira com o dinheiro cujo desfecho foi a morte, né? O casal Ananias e Safira, querendo ser conhecido pela piedade, só que era uma falsa piedade, né? E a gente não pode, por exemplo, doar na igreja, ajudar alguém para poder ser aplaudido. Jesus mesmo disse isso: quando você ajudar alguém, não toque trombetas, ou seja, não anuncie, não fale para ninguém, né? O pastor Luiz Hermínio tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele disse assim: quando você for ajudar alguém, leve o coração e deixe a máquina fotográfica em casa. Porque muitas vezes as pessoas vão ajudar alguém, leva mais o celular para registrar do que o coração para amar e se importar com essas pessoas. Além disso, não é prudente ser fiador de alguém, principalmente se não temos recursos para colocar no lugar se o favorecido não puder pagar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de recurso financeiro para obter vantagem. Isso é desonesto. Isso é absolutamente pecaminoso. Isso é uma coisa horrível. O cristão não pode jamais se prestar um papel desse. Quem entra por esse caminho das vantagens ilícitas e desmedidas poderá se ver com a justiça e com Deus. E com Deus. Então, olha os conselhos que Salomão está nos dando. E Salomão foi o homem mais rico que já existiu. E ele sabia como lidar com o dinheiro. E as recomendações que ele faz são severas, porque ele sabe o poder de escravidão que o dinheiro carrega. Não pense apenas no agora. Com o dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois.
Já falei isso lá no início, né? Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, não é porque Deus é o nosso Senhor, o Senhor de tudo que temos, que nós não devemos ser prudentes, né? Não é nada bíblico essa ideia, eu vou gastar tudo porque Deus quem dá. Não é por aí não. Nenhum homem próspero registrado na Bíblia vivia desse jeito. Muito pelo contrário. Eram homens prudentes. Eram homens que tinham controle, autocontrole, bons gestores. Aqui é o senso de responsabilidade que deve ser considerado. Eu preciso ter uma reserva para uma emergência minha, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, do irmão, de uma irmã, de um cunhado, ou mesmo da obra de Deus. Eu nunca vou ter o privilégio de ajudar a obra ou de ajudar alguém se eu como tudo, se eu consumo tudo, se eu pulverizo todos os meus recursos. Não é uma questão de guardar dinheiro por guardar, é guardar para um propósito. Você é jovem, tem planos pela frente, e todo plano tem que ter os recursos financeiros calculados e pensados. Então, tenha como meta tirar pelo menos 10% de tudo que vier à sua mão, seja por trabalho formal ou não, de modo que você guarde para construir uma renda de emergência e comprar algo a médio ou a longo prazo, né? Fazer algum tipo de investimento, né? É importante comprar alguma coisa, enfim, é importante que você não pulverize todos os seus recursos de uma vez só, né? Quando eu era jovem, eu tinha esse hábito de fazer isso, né? Que as pessoas falam, né? Sobrava mês e faltava salário. Mas aprendi, especialmente depois que casei, junto com a minha esposa, a gente aprendeu que é preciso ter essa reserva. A gente assume responsabilidades. Especialmente uma pessoa casada não pode viver sem reservas. É muita irresponsabilidade. E o cristão também precisa ter para poder ajudar. Faz parte do nosso chamado, amar as pessoas, ajudar as pessoas. Mas se você pulveriza tudo de uma vez, como é que você vai ter para poder ajudar? Nem mesmo para ajudar a você mesmo. Outro sim, muito cuidado com empréstimo de qualquer natureza. Cuidado também com cartão de crédito, viu? Não que seja proibido usá-lo, pois se bem planejado e pensado, pode ser um grande auxílio. Contudo, o empréstimo não é renda. Empréstimo não é renda e cartão de crédito também não é dinheiro. Aquele dinheiro não é nosso. Certa feita, nosso Senhor deu o seguinte exemplo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, né? Que é um problema. Por que você vê tantas casas começadas e não terminadas? Porque faltou recurso. Porque quem começou não sentou para poder mensurar os gastos e os recursos. E aí é óbvio que a obra durava muito mais tempo, gastava muito mais, precisava de muito mais recursos e não se tinha esse recurso. É inteligente você fazer um plano. Portanto, tenha prudência no trato com o dinheiro, poupando para criar um fundo de emergência, poupando também para comprar a médio e longo prazo e, finalmente, fuja de empréstimos desnecessários. Jamais gaste mais do que você ganha ou ganhará. Nossa conclusão. Ao longo desta lição, vimos que a sabedoria bíblica com relação ao dinheiro tem duas perspectivas: a da generosidade e, é óbvio, a da prudência. Nossa relação com o dinheiro não pode ser egoísta nem disciplinada. Precisamos doar aos que precisam a fim de suprir a necessidade e não sermos dominados pelo dinheiro. Mas também precisamos ser prudentes no uso do dinheiro, poupando e não se colocando em confusão por causa de empréstimos ou sendo fiador dos outros. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp no 94984092869. Ficamos por aqui na plataforma ebdemfoco.com. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Paz e bem a todos, até a próxima, se Deus quiser.